Bem-vindo a mais um episódio da Uncode Talks, o podcast da Uncode onde a gente discute, sem romantizar, os bastidores do crescimento no e-commerce. Hoje a conversa é direta e necessária. A gente fala muito de tráfego, marketing e vendas, mas pouco sobre o que realmente segura ou destrava o crescimento de uma operação, a operação em si. Quem está comigo hoje é a Karine, CEO da Uncode. Ela é quem lidera toda a engrenagem operacional da Uncode. Processos, times, entregas, governança e até mesmo a escala. Na prática, é ela quem pega operações que crescem rápido e muitas vezes desorganizadas e transformam isso em estrutura, previsibilidade e eficiência. E nesse episódio, a gente vai falar sobre algo que todo gestor sente, mas nem sempre consegue nomear: o caos operacional. Por que ele aparece, por que ele trava o crescimento e principalmente como sair desse ciclo sem quebrar a empresa. Então, Karine, obrigado por estar aqui com a gente, né? Eu gostaria que você se apresentasse para a galera. Então, quem que é a Karine do dia a dia? Claro, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sou publicitária, apaixonada pelo digital, especialista em e-commerce. Atualmente eu atuo como CEO aqui na Uncode, liderando ali todas as operações, estratégia e crescimento de projetos digitais, com forte experiência ali em implantação, migração e evolução das lojas e-commerce virtuais ali em diferentes plataformas. Então, eu já tenho ali uma boa base ali de mercado, lojas que foram estruturadas por nós, né? Como Shopginger, Clea, Aristeg, entre outras lojas ali importantes de mercado. Ká, na sua visão, quando que o caos operacional realmente começa a surgir dentro de uma empresa? Então, o caos operacional, ele não começa quando tudo dá errado, mas ele vai começar quando nos pequenos desalinhamentos da empresa. Então, silenciosamente, você começa a mapear os processos que só existem nas cabeças de algumas pessoas existentes na empresa. Então, o crescimento sem estrutura, as decisões sempre urgentes, a falta de clareza sobre os papéis e responsabilidades que você tem que ter, quando não há indicadores, a comunicação ali, ela é pulverizada nas operações e tem uma pessoa-chave para resolver isso, começa a surgir o caos. Porque aí você não tem processos e você nem tem ali mapeado algumas coisas que são importantes para todo mundo seguir, padronizações que são importantes para as pessoas seguir. Então, no fim, o caos ele aparece quando a empresa cresce mais rápido do que a sua capacidade de se organizar. Então, e ninguém ali tem ninguém para estruturar isso, porque sempre, não dá tempo. Então, assim, uma coisa é não dar tempo e outra coisa é ser bem estruturada para sobrar tempo, para se pensar, para se organizar e para se mapear ali e padronizar os processos. E a gente não, né, basicamente na Uncode já tem 5 anos, né, de mercado, e nesses 5 anos já passamos, né, por muitos clientes, desde os pequenos até os grandes. Muito. E é muito normal, né, esse tipo de cliente chegar até a gente com muita deficiência, né, que inclusive na grande maioria é o próprio dono que presta serviço e etc. E aí, na sua visão, né, o que você, né, nesse dia a dia que a gente tem com os clientes, o que você acha que é o ideal para essa pessoa que está iniciando, por exemplo, um e-commerce? O que ele tem que fazer para iniciar de uma maneira mais estruturada ou algo do tipo? Então, o que acontece muito, como você disse, nós atuamos ali com empresas, desde microempresas até big players, né? Quando se trata de um big player, a gente vai falar muito sobre isso no Talks aqui, sobre mapeamento, sobre processos e sobre padronizações. Por quê? Sem isso, não tem como você gerar ali fluxo fluido, né? Então, quando a gente pega ali um microempreendedor, às vezes ele acaba fazendo tudo, né? Então, ele vai desde mapear ali como que vai funcionar a gestão do e-commerce, como vai funcionar a gestão logística, a gestão de financeira. Muitas vezes ele é o próprio RH da empresa, né? Então, assim, para início, o empresário ele tem que ter na mente que ele vai ter que expandir um pouquinho isso. Não dá para ele fazer 500 coisas ao mesmo tempo, infelizmente. Então, se ele se planejar
e ele identificar, mapear quais são os processos que ele tem que passar, quais são as áreas que ele vai ter que soltar as mãos e, né, ir para uma contratação. Por exemplo, não dá para um empresário estar à frente de todas as frentes da empresa. Não tem como ele estar ali no atendimento, na logística, despachar produto, gerenciar um e-commerce, porque, gente, muita gente acha que o e-commerce é fácil de lidar, porque hoje na internet a gente tem diversos cursos, venda de 0 a 100 mil em um mês. Não existe isso. A operação de e-commerce ela é complexa, ela tem ali muitas fases, ela tem ali, precisa de uma pessoa especializada nesse gerenciamento. Então, para o microempresário, a dica que a gente dá é se planejar, verificar como que funciona o e-commerce do zero até a funcionalidade dele, se especializar, entender de fato como funciona a operação, para que ele possa até, ali para frente, quando ele tiver um respiro no financeiro da empresa e estiver já rodando, ali fazer as contratações corretas de cada área, corretas que precisam ter ali no meio da operação gestão de um e-commerce. Show. E no dia a dia, né, de todos esses projetos que nós já atuamos, né, dentro da Uncode, você já conseguiu entender nos nossos clientes em específico, quais são os principais gargalos que eles acabam encontrando nesse processo de, né, que pode realmente se tornar um caos em um futuro muito próximo? O maior gargalo, tenho certeza, assim, que é a questão do empresário ele não se preparar, ele não se planejar e entender como funciona o e-commerce. Quando ele entende como funciona o e-commerce, ele vai ver o que eu consigo fazer e o que eu preciso me planejar para uma contratação ou alguém que saiba o que esteja fazendo. Então, quando o empresário ele vai para um e-commerce, ele acha que a operação é muito fácil de lidar, ou que a plataforma vai fazer tudo sozinha, ou até que a própria agência, né, nós como ali, Uncode que seja o parceiro do cliente ali, vá ali, né, sanar todos os gargalos que ele tem, mas não. Muitas das vezes são até gargalos como um gateway de pagamento, um hub logístico, a própria, por exemplo, tem muitos clientes que têm gargalos realmente na logística e na questão de pagamento, né? Então, assim, como que ele vai procurar isso no mercado? Como ele vai fazer isso? Ele tem que estar mapeado todos esses pontos de gargalos que dão no e-commerce para que ele se prepare e ele veja qual é a melhor solução para o negócio dele, né? E às vezes, por exemplo, um hub, um gateway ou uma ferramenta externa além da plataforma vai ali sanar o gargalo de um empresário e o gargalo da outra loja de outro empresário não vai sanar, porque não é para a operação dele. Ele tem que realmente entender 360 graus como funciona a operação dele do início até o final, até o pós, que a gente fala que o pós é muito importante também. Então, ele tem que entender isso para mapear quais as ferramentas certas que vão ajudá-lo a chegar melhor e a eliminar os gargalos que podem existir e também contratações de pessoas que vão estar à frente, que são aptas para fazer, né, o negócio rodar. Uhum. E, inclusive, até ele se especializar ainda mais. Ele tem que entender um pouquinho de tudo. Quem está à frente da operação tem que entender um pouquinho de tudo. Não é que ele vai meter a mão na massa, mas ele vai ter que acabar entendendo um pouquinho de tudo para poder mapear onde que vai ser o gargalo e poder até identificar qual é a melhor solução. Sim, e muitas vezes na Uncode, né, quando entra um projeto com a gente sempre faz uma análise, inclusive a nível métricas e etc. E aí eu queria saber da sua visão também, o que você considera hoje, né, o quão importante são os indicadores, né, para começar a analisar um possível caos dentro da operação, né? Então, indicadores como churn, como margem em si, como reclamação, como Reclame Aqui, que é algo muito importante em Instagram. Eu queria saber a sua visão também, o quão importante é, né, toda essa parte de indicadores, né, e principalmente, talvez, como que os lojistas podem, né, se prever no futuro muito, muito próximo, né, para não acontecer um possível caos. Bom, quando você tem uma operação de e-commerce, você tem diversas vertentes. Você tem a vertente, né, que muita gente faz ali na Uncode,
que é a vertente de analisar um UX e um UI do site muito perfeito para funcionar, a usabilidade do cliente ali enquanto acesso. Você tem a vertentes, como eu citei aqui, a logística, entre outros pontos ali que são cruciais para o fechamento do pedido. E você tem a vertente da análise dos resultados, né? Então, é muito importante quando você tem um e-commerce, você ir para análises importantes e identificadores de dados que vão te alertar quais os possíveis churns, né? Se é por uma questão de usabilidade do teu site, se é uma questão, por exemplo, tem muitas lojas que quando nós criamos essas análises, nós verificamos, o cliente fala assim pra gente, né? Acontece isso muito, né, Márcio? O cliente fala pra gente, putz, eu não tô vendendo porque o meu site não é atrativo. E quando, de fato, nós vamos fazer uma análise mais a fundo, cara, às vezes nem é o site dele, nem é a usabilidade, não é isso. Às vezes poxa, eu tenho ali um frete abusivo, um frete que às vezes custa maior do que o custo do produto. Então, obviamente, o seu cliente ele vai deixar. Ou, às vezes, em muitos casos também, né, é uma questão de usabilidade, layout e tudo mais, e a gente faz aquela análise importante do que está travando ali, qual que é o gargalo no site, e então, o que a gente tira como base disso? Os dados, as métricas são muito importantes. Então, você analisar um Analytics, você analisar uma ferramenta de mapa de calor, nós temos diversas em mercados, e inclusive hoje, muitas atreladas à IA, que é importante, que ela mesma já pega, já faz um resumo ali para você, né, do quais são os pontos críticos no teu site e na tua operação, mas além de tudo isso, é olhar para dentro de casa. Beleza, o que tá tendo gargalo aí no digital? Mas e na operação física? Qual que é o maior gargalo? Quantas vezes nós já identificamos em clientes que o gargalo não era lá no e-commerce, o gargalo era lá na produção, o gargalo era na separação, o gargalo era no tempo que o cliente fazia aquela separação do produto e demorava ir até para o meio logístico para entrega. Ou o gargalo é no valor do teu produto, entendeu? Então, assim, o lojista, ele tem que ter esse olhar de, vamos olhar para casa também, como está a nossa operação interna, entende? Então, um e-commerce, ele vai englobar aí esse 360 que você tem N maneiras de ter essas análises, esses dados, ferramentas importantes que fazem esses dados. Você precisa estar muito ligado nas ferramentas para poder ter um mapeamento, um planejamento estratégico em cima desses gargalos e poder melhorar nessas posições que você tem negativas aí. Perfeito. E, cara, muita gente acha, né, que apenas trocar de plataforma resolve todos os problemas. E a gente vê muito isso no dia a dia da Uncode, que, eu vou sair de tal plataforma e vou para tal plataforma, vou resolver todos os meus problemas. E aí eu queria entender de você a sua visão também, né? O que você considera, né? Você acha que apenas trocar uma plataforma, trocar uma tecnologia, trocar um software resolveria todos os problemas? Qual a sua visão sobre isso, né? Na prática, não funciona bem assim, né? Então, assim, eu vou migrar para uma nova plataforma. Nós trabalhamos com diversas plataformas, temos parcerias com diversas plataformas e nós, como Uncode, nós temos que entender de diversas plataformas. O cliente, às vezes, ele vai na internet e ele começa a pesquisar sobre aquela plataforma. E aí, obviamente, vai aparecer diversas vertentes para ele. Essa plataforma X faz isso, a plataforma Y entrega isso. Porém, existem aí algumas vertentes no meio da tecnologia de plataformas. Existem plataformas de entradas, existem plataformas que vão atender o micro, o médio, e existem plataformas que também atendem big players, porém, o big player vai chegar num nível de operação que ele vai falar, opa, necessito disso daqui. Então, aquela plataforma talvez não atenda. Então, quando você chega num nível de migração, você tem que entender bem, mapear o porquê, o motivo da migração. Qual o meu gargalo? Meu gargalo, de fato, é uma plataforma? É o que ela está entregando para mim? É o que eu não consigo fazer ali na operação? Ou não? Peraí, vamos voltar 3 casinhas atrás. Realmente aqui interno, que eu não tenho um setor logístico que funciona, até um setor comercial que não funciona muito bem, um setor de marketing. Então, assim, entendendo tudo isso, você vai para o segundo passo. Realmente, o que a minha plataforma atual está me entregando? Eu necessito que, por exemplo, eu tenha ali algumas informações nativas, como, por exemplo, eu quero que tenha cashback,
Eu quero que eu não precise contratar uma ferramenta externa para que eu possa ter alguma ferramenta dentro do meu site, alguma disponibilidade, benefício para o meu cliente no meu site. Aí já é um ponto que você tem que começar a ter atenção. Então, a plataforma XYZ, cara, ela tem, mas espera aí, ela tem a partir de uma integração externa. Vou ter que pagar para ter aquilo lá. Às vezes é necessário para mim isso. Não, vou atrás de uma que já tenha nativo. A gente tem diversas plataformas aí que hoje ela já tem acoplada nativamente diversas promoções, módulos de promoções, módulos importantes pro lojista ter ali disponível no site, né? E também, às vezes, o cliente vai para começar a olhar mercado de plataforma e vai falar assim, cara, eu quero a maior. E às vezes você tá jogando um Fusca. E é 99% das vezes, né? Exato. E aí, assim, você vai pagar absurdamente para ter uma plataforma que, peraí, cara, essa plataforma aqui mediana te atende muito bem, inclusive, tá? O que a gente sempre fala, é importante ter uma plataforma ali que ela pelo menos te dê uma autonomia para poder integrar as ferramentas via API. É importante, porque assim, cara, na API você consegue fazer tudo, né? Hoje a gente tem algumas automações importantes aí, N8N, entre outras ferramentas de automações que te possibilitam fazer essas integrações, né? Então, a gente trabalha com muitas plataformas ali que elas têm, por exemplo, a API aberta, quando a gente fala isso, né? Então, ela vai ter uma documentação onde você consegue ali fazer integrações que possibilitam essas ferramentas externas, né? Estar disponibilizadas para o lojista. É muito importante ter essa visibilidade, porque se você pega uma plataforma de entrada e você já tem uma operação rodando legal, você vai travar. Exato. Com certeza você vai travar. Então, esse mapeamento, a gente sempre fala, o quão é importante ter uma agência junto para mapear isso, né? Então, você começa a fazer a sua pesquisa ali com as plataformas. As plataformas, elas já vão meio que te jogando junto com uma agência para ter essa visibilidade, né? Isso, então, o nosso comercial, ele faz muito bem. Ele senta ali com o cliente, ele identifica qual que é o gargalo dele, de fato, real. Porque, às vezes, o cliente pensa que é um gargalo e não é, né? Muitas das vezes, o cliente chegava pra gente e falava assim, cara, eu não vendo, mas é o meu marketing. Não, cara, não é o seu marketing, é a sua operação. Então, assim, você não tem mapeado, você não tem processos, você não tem um comercial alinhado, padronizado. Você chega ali no teu WhatsApp da loja, você responde como se, entendeu? Dá atenção pro cliente. Você não tem um pós-venda. Cara, quanto é importante um pós-venda na operação? Quantos clientes fazem pós-venda, Marcinho? Cara, é muito difícil. Então, eu acho que 70% da Uncode, né, dos clientes, eles acabam, sempre quando entra, não tem, né? Não existe. Venda é venda, mas assim, você quer só vender ou você quer que aquela venda se torne um cliente fiel, um cliente propagador, que vai falar muito bem da tua marca, que vai te indicar para outros amigos, né? Então, assim, existem ali nichos de mercados que dá para você trabalhar, por exemplo, com uma recorrência. Cara, quanto importância uma recorrência, né? Você pega ali um nicho de mercado, vamos citar aqui um que a gente já fez, que é de suplementos. Cara, suplementos é uma coisa que você não vai usar uma vez. Suplementos você vai usar ali, né? Recorrentemente, né? Quanto não é importante você fazer uma boa venda, um pós-venda e você fidelizar esse cliente? É muito importante, entendeu? O trabalho mesmo, CRM, né? Um trabalho importantíssimo para isso, exatamente para a fidelização do cliente, né? Então, além da captação de novos leads, também fidelização dos leads que já estão ali, que fizeram a primeira compra. Cara, o quanto é difícil você chegar na primeira venda, e aí você não vai melhorar essa venda e não vai deixar ele fiel, entende? Sim. Então, também tem outros serviços que todo mundo olha por aí, às vezes fala assim, vem direto pra gente. Cara, ou é a plataforma, ou é o marketing, ou é o SEO. Cara, SEO é... Carregamento do site. Entende? Então, assim, tem muitos mapeamentos ali que de fato, fazem a sua operação não funcionar, né? Às vezes é valor do produto, que tá de fora do que é o mercado, né? A gente já pegou muito desses casos, né, também. E ali o cliente não entende, por que eu não vendo? Cara, às vezes você não tem nem conhecimento de marca, você vai querer ter um produto no mesmo valor de uma gigantesca de mercado? Óbvio que você não vai bater, entende? Sim.
Falta de benefícios no site, isso é muito importante também. Então, o CRM, ele faz com isso também, ele dá benefício pro cliente, né? Meu, dia de aniversário, quem não gosta de receber um e-mail e falar, pô, você ganhou 20% de desconto na minha loja aqui no dia do seu aniversário, meu aniversário apenas, entende? Sim. Então, assim, são estratégias que muitas das vezes o cliente não avaliam e colocam a culpa na plataforma. Outro ponto também que é um gargalo para os clientes sobre a performance do site, né? Muitos clientes vêm para nós e reclamam, cara, o carregamento do meu site, ele tá ridiculamente, a pontuação no Page Speed, que é a ferramenta que as pessoas mais visualizam sobre performance do site. Existem outras ferramentas muito melhores de mercado que dá para se analisar essas pontuações, porém, o PageSpeed, ele foi vendido como, se você não tá bem pontuado aqui, você vai ter uma penalização, né? Porque ele tá acoplado ao Google, né? Então, assim, os clientes têm essa grande preocupação. Na performance no site, aí vem um gargalo. Os clientes querem o quê? Você respondeu, eu te dou até um doce. Que é o quê? Desempenho. Vídeo. Cara, vídeo. O cliente reclama muito. Cara, vídeo, ele deixa o site interativo? Deixa lindo, deixa movimentado, deixa, cara, com interação. Cara, eu vejo o caimento da roupa, eu vejo ali o detalhe que eu não consigo tangibilizar isso numa descrição de produto, por exemplo. Existem descrições de produtos muito bem feitas, mas elas são muito mais voltadas a SEO do que a tangibilizar esse produto para o cliente, Sim. né? E aí no vídeo, obviamente, o vídeo ele fala por si só, né? Imagem, você consegue colocar uma música, você consegue interagir com o cliente. E aí a gente vem sempre com a mesma dica. Cara, você quer o quê? Você quer performance? Então você não vai ter vídeo. Quer dizer, acoplado ao seu código, né? Existem outras maneiras de fazer isso. Então, existem ferramentas externas que você consegue ali integrar no seu e-commerce para que ele rode ali o vídeo perfeitamente e ele não interfere em nada no seu desempenho. Então, eu posso trazer um comercial aqui da Uncode e falar, 100% das vezes, a primeira coisa que o cliente fala, quero o vídeo. Sim. E aí ele não vai entender. Então, essa parte que eu falo de mapear, o lojista tem que mapear, ele tem que entender que, assim, cara, beleza, eu quero o vídeo, mas beleza, vídeo vai me negativar no desempenho. O que eu posso fazer para isso? Se ele não tiver acompanhamento numa agência, ele só vai pensar que, então eu não vou colocar vídeo. Pô, a agência vem e fala, não, peraí, você quer vídeo? Você vai ter vídeo. Tem essa ferramenta externa tal, X, Y, ela faz isso, ela coloca vídeo em produtos, ela coloca uma vitrine na homepage de vídeos, e o seu site fica lindo e com desempenho maravilhoso. Então, são esses gargalos e essas operações que o cliente muitas vezes não enxerga e aí acaba optando por trocar de plataforma. E nem sempre é a questão da plataforma, é a questão de como você opera e o que você quer. Você tem que mapear muito bem. Eu quero um site para quê? Beleza, eu quero um site de moda. Como que eu quero que esse site de moda se comporte? Fazer um benchmark é muito importante. Você olhar o mercado. Cara, olha aquelas lojas que estão aqui no topo, o big players, e olha também as que estão as médias e as pequenas empresas. Por quê? Você vai ver o que ele tá fazendo de errado para você não fazer. E a big player, você tá vendo o que ele tá fazendo de bom para você. Opa, peraí, legal, vou fazer no meu também. Então, o benchmark é muito importante quando você vai atrás de uma plataforma. Quando você inicia o e-commerce, é muito importante você entender nesse benchmark como que elas funcionam, tudo. Na hora que eu acessei o site, digo antes, né? Como que chegou esse site até a mim? Veio por uma mídia? Veio por um e-mail? Veio como? Ali já tem um trabalho antes de você entrar naquele site ali, cara. Então, assim, esse processo, ele tem que ser muito mapeado antes de você falar. Preciso da plataforma tal para implantar. Eu acho que é a plataforma melhor, não sei o quê. Analisa tudo isso daí. Ou você já opera e fala assim, cara, não tô legal, vou mudar de plataforma. Também esse processo, esse mapeamento faz com que você olhe por nesse caminho e fala assim, cara, realmente eu preciso trocar a plataforma ou eu posso fazer coisas que vão melhorar meu e-commerce? Entende? Sim. E aí nós precisamos ir até além, né? Nós, basicamente, agora falando pela Uncode, o varejista, né, o cliente final, ele tem que entender de uma maneira real qual etapa ele está
da operação dele. Então, se Sim. ele é um cliente que ele está iniciando, se ele é um cliente intermediário, se ele é um cliente big player, até por conta que cada uma dessas etapas ele tem o seu checklist né, de ser feito. Mas independente desses três, podemos e tem que ser feito tudo isso que você falou. Então, entender ali a etapa atual dele, entender quais são os problemas atual dele, instalar ali ferramentas de mapa de calor, que hoje em dia tem algumas, né, que é possível colocar o próprio NPS dentro do site, porque, como você falou, não sei se vocês sabem, né, eu sou o Márcio, fundador da Uncode, e no início da Uncode, eu que gerenciei os projetos. Então, muitos projetos que vinham até o Márcio, 80% era problema operacional e 20% era problema do próprio e-commerce. Então, exatamente isso que você falou. E na sua visão, Oka, esses clientes que estão iniciando, né, que não tem um e-commerce, não tem nada, você tem alguma sugestão para... Eu vou falar depois, né, sobre os outros duas frentes, mas você tem alguma sugestão para ele, ou qual que é a primeira etapa que ele tem que fazer para iniciar de uma maneira estruturada? O e-commerce, né? O A e-commerce. implantação. Na verdade, eu digo 100% do digital, mas não apenas ali o e-commerce, mas Sim. o que é que nós costumamos conversar com o cliente, né? A parte do Instagram e etc. Trabalhando no fator omnichannel, assim dizendo. Cara, eu já vi muitos clientes que, vamos lá, quando se trata de uma implantação, existem algumas vertentes de clientes. Existem clientes que ele tem a loja física e ele quer ir para o digital. E aí, obviamente, dá para a gente fazer um omnichannel ali de venda aqui no online, retira em loja, para ele estar indo conhecendo a tua loja, dá aquela questão do brand, reforça o brand, né, do cliente e tudo mais. E tem os clientes que, por exemplo, quantas e quantas vezes já chegaram um cliente para nós e falou assim, cara, eu comecei a ir no Mercado Livre. Comecei a vender no Mercado Livre, ali eu tô no Marketplace, eu tô na Magazine Luiza, eu tô em diversos marketplaces lá e vendo muito. Tá, você vende muito lá, você já tem uma operação lá. Um e-commerce é uma operação totalmente diferente de marketplaces. As pessoas têm essa dúvida também. Então, assim, pesquise muito o que é um e-commerce, como é o gerenciamento de um e-commerce. Se tiver oportunidade, participe de feiras. Tem diversas feiras aí de e-commerce, do mundo digital, para entender como funciona isso também. Hoje, temos muitas IAs que vai, tipo, uma perguntinha que você fizer ali, ela já vai desmembrando e te trazendo para esse universo do e-commerce para você entender de fato como funciona. E pesquise muito se isso é de acordo com a tua operação. Porque tem clientes que chegam pra gente que tá ali muito bem no Mercado Livre e falam assim, peraí, ainda não é o seu momento de vir pro e-commerce, porque você não entende toda a operação, você entende como funciona ali. No Marketplace, ele basicamente faz todo o trabalho que você faria no e-commerce. E tem clientes que eles estão lá muito bem e a gente fala, cara, é hora de você ter um e-commerce, porque o seu marketplace ele precisa ser apenas a tua vitrine para te trazer pro teu negócio, entende? Porque... Canal complementar, né? Complementar, exatamente. Ele tem que ser como se fosse uma mídia, né? Vamos dizer assim, uma maneira de você estar ali, não uma o principal visibilidade. canal de vendas, Isso. Né? Até porque, quando você tá no Marketplace, você tem ali... Um sócio. Um sócio, exato. E as porcentagens não são muito baixas, né? Então, assim, existem muitas vertentes, Marcinho. Realmente, quem quer implantar uma loja, ele precisa... estudar muito sobre o negócio, né? Eu acho que qualquer negócio, tanto quando você vai começar um negócio físico, também você tem que estudar muito negócio, mercado, fazer um benchmark é muito importante. Então, o que é o benchmark? O benchmark é você analisar o mercado e o nicho que você está. Então, eu tenho uma loja de moda. Eu vou analisar as lojas de modas, as big players, as médias, as pequenas, entender como elas funcionam. Cara, no começo da carreira, eu cheguei a fazer compras em lojas para entender como que ela ia entregar para mim, cara. Como que ela ia fazer, como que ia ser o pós dela, até para eu poder ir falar com meus clientes, né? Falar, gente, ali, ó, funciona assim, 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 ó. Eles têm uma operação desenhadinha, cara, e é isso que você precisa ter. Então, isso é muito importante quando você vai implantar uma loja.
conhecer as plataformas, aí a gente volta naquele ponto das plataformas também, fazer um estudo sobre a plataforma que você vai estar, qual é a plataforma ideal para sua operação, não é aquela que te indicam, não é porque ela é mais cheirosinha, é realmente aquela que vai fazer sentido para tua operação. E, com certeza, cara, ter um acompanhamento de uma agência, vou puxar um pouquinho a sardinha pro nosso lado também, que os nossos acompanhamentos são muito bons e muito elogiados pelas plataformas e pelos clientes. É importantíssimo ter uma agência que entenda, de fato, o mercado, né? E aí a gente tem, né, aqui na OnCode, por exemplo, nós temos o processo de implantação, nós temos um processo de migração, clientes migrações, e nós temos também um processo do cliente evolução, né? Suporte e evolução. Então, nessa evolução, depois de implantado, depois de rodando a operação lá, nós podemos também trabalhar com essa parte de evoluir o teu e-commerce, que é verificar os gargalos que vamos ter ali, identificar qual é a ferramenta que você precisa usar, o canal que você precisa ir, melhorias em CRM, SEO, entre outras estratégias que vai impulsionar o teu negócio. Perfeito, Ká. Então, trazendo para um cliente entrada, podemos considerar isso. Então, tem que ser feito um checklist, tem que entender processo a processo, não sair apenas executando informações, porque, e eu vou até complementar o que você falou, é muito, inclusive eu converso com todos os clientes da OnCode, né, eu sou comercial hoje da OnCode, sempre quando o cliente ele pretende iniciar um processo, ele tem obrigatoriamente que entender todo o processo e estruturar esse processo, porque é muito mais rápido estruturar o processo no início do que estruturar um processo de algo que já está rodando. Sim. Né? Então, Com apenas certeza. Complementando. E aí agora vamos trazer o caso dessas pessoas que não estruturou no início e gostaria de estruturar com, né, o carro andando, trocando o pneu com o carro andando, vamos assim dizendo. Então, para essas pessoas, que inclusive 90% hoje dos clientes da OnCode, né, no processo de migração, processo de evolução, o que você vê que acontece muito de errado e o que você vê, né, como uma sugestão para as pessoas que estiverem nesse momento conseguirem também, né, corrigir, né, esse caos na operação? Bom, uma operação de migração ela é bem sensível, né? E para clientes que têm ali já um faturamento considerável, ela é mais sensível ainda, porque você está fazendo o que eu sempre falo para os clientes de migração na primeira reunião. Nós estamos trocando seus pneus com o carro em andamento. Então, você está ali na rodovia e está ali, ó, a OnCode e a plataforma trocando os pneus. Então, é delicado, porque temos uma preocupação muito grande. O que ajustar na operação atual, por que ele está migrando, então ele vai trazer a dor para a gente, né? Uhum. Quais são os seus pontos de dores? Meu ponto de dor é frete, meu ponto de dor é carregamento, o meu ponto de dor é que a minha plataforma atual, ela não me entrega promoções nativas, ela não me entrega ali um código consistente que eu consiga ali analisar e modificar facilmente. Então, tem N pontos. Então, a nossa equipe vai fazer o quê? Primeiramente, vai analisar, né? Quais são os pontos e gargalos que tem e vamos em busca das melhorias, né? Uhum. A gente também faz uma análise do cliente para entender se de fato são esses pontos, como eu falei, às vezes o cliente acha que são esses pontos e a gente identifica mais alguns pontos também que são, mas é importante entender a dor do cliente. E quando se trata de um processo de migração de um cliente que tem um faturamento considerável, a gente também tem um outro ponto muito importante, que é a parte já do SEO, que já tem indexado, que a gente tem que ter essa preocupação de trazer toda essa estrutura do SEO que já funciona para não se perder nada, então fazer um redirect muito bem feito para o cliente não perder. Parte também da própria operação, então começar a trazer os produtos que ele tem lá atualmente para muitas das vezes acontece além da troca de plataforma, a troca de ERP. O RP, ele é o coração da empresa, então ele faz tudo funcionar, ele faz com que o cliente ali faça toda a sua gestão, né, de produtos, pedidos, faturamento e tudo mais, e quando tem essa troca, fica o caos, se não muito bem planejado. Uhum. Então, aqui na OnCode, a gente tem essa preocupação de deixar o processo
todo minificado ali, né, para o cliente, desde o início até a entrega, quais são os processos que vão se passar, quais são, né, cada fase que ele tem que passar e administrar isso, e nós também administrarmos como um acompanhamento com o cliente, né, mas, de uma forma geral, o cliente ele tem que ter muito cuidado numa migração com faturamento já rodando muito bem, com a escolha da plataforma, escolha de ferramentas, escolhas de um RP que vai realmente, né, tirar esse gargalo que ele tinha, mídias também, avaliar esse ponto de mídias, o que está funcionando, o que a gente pode melhorar, o SEO, implementar novas estratégias, se não tiver um CRM, deixar rodando já desde o início, é importante também estruturar o CRM, como ele vai rodar quando foi feita a migração também, e também cuidado com o impacto que vai gerar essa migração, né? Quais são os pontos que podem ter impacto de gerar a migração? Poxa, eu tinha um site com um layout de um jeito. Eu vou inventar roda naquele site? Não. Eu vou pegar aquele site, eu vou analisar um UX e um UI, vai analisar, vai entender, cara, vamos entender desse layout aqui o que faz sentido e não. E aí, melhorias, né? Melhorias ali na usabilidade do cliente, na implantação de novas ferramentas que vai facilitar a navegação do cliente e tudo mais. E os canais de comunicação do cliente por final, porque tem que estar muito bem estruturado na hora que esse site for para o ar, para o cliente identificar. Imagina, você entra todo mês naquele site para fazer uma compra ou para até namorar ali as peças que estão naquele site, do nada o site muda a cara e você fala, peraí, quem que é essa empresa aqui que tá aqui? Será que é uma fraude? Isso gera também, né? Então, é importante estar essa comunicação alinhada também nos canais, né? Olha, estamos preparando um novo site, na hora que for colocar ele no ar, ter essa delicadeza também de comunicar aos clientes, comunicar novos leads que estamos de cara nova, tal, não sei o quê, e ir analisando como que também... Aí, depois tem o pós, né? As análises que precisam ser feitas. Como que esse site novo está se comportando, como que o cliente está... E aí entra ferramentas de mapa de calor, entra um Google Analytics, entra a parte especialista para analisar como está sendo toda essa recepção. Porque, graças a Deus, na OnCode, todas as migrações que nós fizemos foram muito bem feitas e até aumentaram os faturamentos, né? Então, qual que era o objetivo? Afinal da conta, o objetivo de todo mundo é aumentar o faturamento, mas também sanamos gargalos que tinham, né? Então, por que isso? Devido ao grande mapeamento que nós fazemos na hora de fazer a migração. E em 2026, né, agora trazendo para as duas frentes, que é quem está iniciando e para poder organizar ali a parte que normalmente acaba sendo um gargalo e para quem já tem. Então, trazendo essas duas frentes, 2026... muitas pessoas falam da IA, muitas pessoas falam da automação. Inclusive, há uma frente que nós estamos iniciando muito bem agora em 2026. Eu queria ver, né, entender a sua visão também com relação a como você vê, né, a automação resolvendo problemas da operação. Porque, basicamente... pelo menos, né, os clientes que eu abordei, pelo menos os clientes que eu toquei, na grande maioria das vezes o problema é cadastro de produto, é mão de obra para cadastro de produto que perde muito tempo. Então, eu queria saber a sua visão também, a nível, o que você vê, né, essa entrada no mercado da automação /IA para o dia a dia desses lojistas. A IA, ela já não é mais o futuro, ela é o presente. Então, se você fizer muito bem feito... Muitas pessoas, inclusive, falam que a IA é uma bolha que vai se estourar, né? Exato. Assim, ai, nossa, a IA vai trabalhar por nós e vamos ficar sem trabalho. Gente, calma aí, vamos lá, vamos sentar. IA funciona, automatizações são importantes. O quanto você puder deixar o lado manual e trazer velocidade para aquela, né, ativação, produtos e não sei o quê. Tudo que você puder automatizar, legal, bacana, importante. Menos tempo, mais facilidade. Porém, para a gente ter uma automação e para a gente usar a IA, processo. Identificações de processos, padronizações. Então, você precisa saber o que você está pedindo. Você chega lá na IA, você começa a pedir, organiza a minha empresa. Organiza o quê? Qual o seu gargalo?
Qual que é o seu ponto? O que tá te afligindo? Ah, é produto, é meu setor de logístico, financeiro, é uma nota fiscal que não tá saindo direito lá. Ah, um RP vai resolver? Poxa, esse RP não tá resolvendo, o que eu posso melhorar nele? Então, assim, tudo e qualquer ponto sai do princípio na parte de causa de processos, é o mapeamento, cara. Mapeamento das coisas que você precisa de melhoria. Melhorou? Vai atrás de uma ferramenta. Analisa a ferramenta. Funciona para minha operação? Sim. Vai facilitar quanto? Qual é o meu investimento? Porque a gente está falando também, IA não é barata, gente. Todas as ferramentas de IA, aí a maioria em dólar, e não é barato. Mas, assim, existem várias frentes que você pode utilizar aí de IA. Desde que seja para algum ponto mapeado já e que vai te trazer melhoria de tempo, alguma ferramenta que vai te trazer melhor processo gerencial, porque no fim das contas é isso que vai mudar a sua questão do manual, né? Porque, gente, não dá mais manual. Manual ali, cara, a gente pega assim clientes que tem mais de 10 mil produtos cadastrados. Você imagina fazer uma migração de 10 mil produtos se você não consegue encaixar as coisas, você tem um RP ruim, e aí encaixa no ponto que nós já citamos aqui, ferramentas importantes, né? Tanto quanto da gestão dos processos, quanto das melhorias. Mas, para usar IA, você tem que mapear, processar isso e definir, estruturar, né? Então, tipo, você faz uma estrutura do que você quer e aí sim você aciona a IA. A IA não vai ser a solução dos seus problemas se você não souber o que pedir. Até complementando, eu vejo que basicamente, né, 95% de tudo, de qualquer operação, Sim. pode ser automatizado. Exato. Desde que mapeada. Mas tem que ser mapeado. É. Né? Então, basicamente, né, agora para fechar, Oka, eu queria que você fizesse uma análise desses 5 anos, né, de todos os projetos que já passou pela sua mão, e fizesse um catado, né, dos principais problemas os principais desafios que nós já tivemos dentro da Uncode, e colocasse em um formato de checklist. Então, olha, Márcio, top 1 é cadastro de produto. Sim. É o principal caos de todos a operação. Top 2 é integração de RP que o cliente não tem uma integração de RP, por exemplo, e quer fazer tudo manual. Então, faça um top 5 pra gente do que você hoje vê baseado nos mais de 200 projetos que nós já implantamos, tanto na parte ali de e-commerce, em todas as plataformas. Cara, top 5, vamos lá. Inclusive, até complementando também uma possível resolução. Sim, implantamos bastante e-commerce, migramos bastante e-commerce. A maioria deles, né, tivemos ali grandes problemas. Vamos lá. Para mim, assim, top 5. Primeiro problema é, com certeza, eu vou englobar, tá? ERP, cadastro de produtos, são problemas que travam muito o cliente, porque muitas das vezes, como eu falei, às vezes o próprio lojista ele vai estar à frente da operação e ele não sabe como mexer numa ferramenta, ele não sabe como ali fazer essa gestão de produtos, de gestão de estoque também, que é muito importante. Então, ele acaba ali travando muitas das vezes nesse processo. Segundo ponto ali que também trava bastante pra gente é conhecimento de layout, né? Então, aí, às vezes, a gente apresenta um layout pro cliente, né, Márcio, muitas das vezes, e o cliente fala, mas não era a minha expectativa, mas peraí, vamos lá. Entre sua expectativa e uma boa prática de mercado para layout, são coisas diferentes. Nem sempre o que você acha bonito vai ser funcional. Então, a gente pega muito no pé dos clientes com isso também, aprovações de layout, às vezes o cliente quer inserir ali algumas coisas fora do que o mercado aceita como boa prática também, né? Então, a gente tem muito problema com isso também. Terceiro aí, cara, a gente tem muito problema com logística também, cara. Porque... Nossa, logística, sim. Demais. Eu acho que quase o de logística é quase barrado junto com o de cadastro de produto, podia englobar. Porque meio que o Mercado Livre, eles estão levantando o nível da logística no Brasil, na verdade, né?
Então, assim, logística é cara, né? Ela é bem cara. Quando você usa um hub, talvez ela não te atenda tão bem com a sua operação. Aí tem a questão do lojista tem que sair do ponto físico dele e ir até lá e entregar. Também isso acaba, Uhum. né, negativando ali o cliente. Correios, meu, a gente viu aqui no final do ano, nós temos greve de correio, quase todo ano, quase todo final de ano. E aí o lojista, ele acaba sendo, né, penalizado nisso, porque... Cara, nós como consumidores, eu pelo menos eu fiquei esperando um produto que eu falei, não quero saber se o correio tá em greve, eu quero meu produto. Então, assim, acaba penalizando. Logística, eu acho que é um ponto muito importante que os clientes, eles devem verificar, inclusive, quanto antes da operação, de iniciar uma operação. Quarto lugar aí, eu falei terceiro, né? Quarto, podemos colocar também os gateways de pagamento, né, Marcos? Que é bem difícil de lidar, né? Então, assim, às vezes alguns gateways, eles integram nativamente com uma plataforma, e aí o cliente já está acostumado com aquele gateway, vai para uma outra, não integra, e aí a gente tem esses problemas. Também, as porcentagens nos gateways, elas são bem altas, né? Os lojistas, eles sempre reclamam sobre isso, né? A negociação com os gateways são bem complicadas também, né? Bem difíceis. E o quinto e último, não menos importante, é essa visibilidade que o cliente tem de beleza, agora eu tenho e-commerce, eu vou vender. Cara, o e-commerce não vende por si só. Você tem que ter lá depois um planejamento estratégico, tem que trabalhar com mídias, com SEO, com todas as estratégias que você puder trabalhar. Então, a gente também tem muito sofrimento nessa questão de demonstrar o valor do e-commerce que ele tem um valor. Uhum. Mas, assim, ele sozinho não funciona. Ele tem que ter ali a outra parte que vai fazer ele funcionar. Ter visibilidade, né? Então, meu top 5 são esses. Não, perfeito, Ká. Muito obrigado, né, por toda essa aula que você, né, nos trouxe. Vamos torcer para 2026, né? Os lojistas começam, né, a olhar para o que realmente importa. Sim. Não adianta investir em mídias, não adianta ter o melhor site, não adianta ter a melhor logística, sendo que você não tem o básico do básico do básico, que é colocar uma boa precificação no produto. Operação, Então, né? fazer uma boa precificação, fazer uma boa operação, encontrar realmente ali as melhores transportadoras com o melhor preço, com o melhor tempo de entrega. Depois, consequentemente, encontrar uma boa plataforma, fazer todo esse processo que você falou. Então, Ká, muito obrigado mesmo de coração de você estar presente. Daqui a pouco nós estaremos ali de novo batendo um papo, mas cobrando projetos, né? Sim, com certeza. Mas obrigado mesmo de coração de estar com a gente aqui. Eu que agradeço o espaço e, né, quem aí, acredito que muitos que já fizeram projetos conosco vão assistir esse Talks também, vai lembrar da nossa cobrança. Então, assim, são dicas muito importantes que nós debatemos aqui e que com certeza vai fazer com que, no mínimo, você ali pense melhor, repense melhor na hora de você ou contratar um e-commerce, ou migrar de um e-commerce, ou até mesmo nos pontos importantes para a evolução de e-commerce. E eu fico feliz por estar aqui. Obrigado.